Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores. São sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências. Então, hoje nós vamos dar continuidade aí ao assunto o papel da célula na genética, né? Lembrando que a gente começou isso na aula anterior, faz parte do material aí Aprender Sempre, mas antes da gente prosseguir aí, é importante para que essa aula fique dinâmica, legal, que todos participem, que haja uma boa interação. E quando a gente fala de interação, a gente fala do nosso querido professor Magno. Pois é, estamos aqui novamente para mais uma aula aí de ciências, bem lembrado aí pelo professor Edjoel. Só quero fazer um lembrete também que se você perdeu algumas dessas aulas aí que o professor mencionou, que de repente vão fazer alguma diferença nessa construção que a gente precisa junto aos alunos, nós temos aí a disponibilidade de aula lá no repositório do Centro de Mídias, ou então você acessando aí o YouTube ou o Facebook, digitando lá a data da aula, ou o título da aula, ou mesmo as palavras-chave, você vai ter acesso aí às aulas que também já foram colocadas lá no sistema, enfim, inclusive esta você pode reassistir. Lembrando aí também a você, professor, aluno que está aí, um aviso aí particular ao professor, quando da interação que o professor também colocou, que é um momento máximo que a gente tem aqui na aula, se for possível, se estiver dentro das suas possibilidades, colocar aí o nome do seu aluno, qual é a série que ele está, o nono A, nono B, não sei, etc. O nome da escola e a cidade que você também está aí participando. E vamos aí para a nossa aula de ciências. Professor Edjoel, eu aprendo muito sempre com o professor Edjoel, professor de primeira linha. Vamos lá para essa aula aí. Obrigado, professor. Muita gentileza. Estamos tudo aqui no mesmo barco, aprendendo um com o outro e aprendendo com todos vocês aí sempre. Gente, então é assim, vamos ver aí o objetivo da aula. Tá aí, ó, para você conhecer as células reprodutoras femininas e masculinas, também conhecidas como gametas, e entender o seu papel, relacionando-as com as características hereditárias. Entender os tipos de reprodução dos seres vivos. Então essa é a ideia da aula de hoje. A gente vai então dar continuidade àquilo que a gente começou a falar na semana passada. Então como é que nós vamos fazer isso? Está aí, ó, nós vamos utilizar o material do Aprender Sempre, refletir, resolver atividades e interagir no chat. Muito bem, e para acompanhar essa aula, o que a gente tem que fazer? Está aí, ó, usar o material Aprender Sempre da página 126 até a página 129. Identificar a aula em seu caderno com data e título. Lógico que eu vou tentar fazer de uma forma bem tranquila isso aí. Primeiro vamos dar uma recapitulada de onde a gente parou na aula passada, né, e aí a gente avança um pouquinho, tá bom? A gente estava falando para vocês sobre a questão da meiose para formar os gametas, né? Primeiro você tem que entender o seguinte, se a gente pensar na nossa espécie, né? A gente vai falar depois de outras espécies também, se a gente pensar na nossa espécie, nós seres humanos, lembra que eu falei que lá dentro do núcleo da célula vai ter os cromossomos? Então nós temos em todas as células do nosso corpo 23 pares ou 46 cromossomos. Tá? A gente vai repetir isso várias vezes, pode ficar tranquilo. Mas o nosso gameta, ele só tem a metade disso. Tá bom? Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Então todas as células do corpo têm 46. Porém, tem 46 cromossomos. Porém, os gametas vão ter somente 23. Tá bom? Então vamos entender isso aqui, como é que ocorre aí o tal do processo da meiose. Eu tinha uma animação, né, na outra aula, eu esqueci de pôr nessa aqui. Mas você tem uma celulinha, então... Opa, tem que voltar aqui. Eu achei que ele já estava para rabiscar, mas não estava. Muito bem. Aí. Então, você tem uma celulinha, certo? Essa celulinha, ó, vou colocar assim, um cromossomo vermelhinho e vou colocar um cromossomo azulzinho, tá bom? Vamos fazer assim, o azulzinho foi herdado da mamãe e o vermelhinho do papai, ou vice-versa, tanto faz, não tem problema, tá? E aí o que acontece? Esta célula aqui, ela vai se dividir, vai formar duas células, tá bom? Que também terão lá o cromossomo vermelhinho e o azulzinho. O azulzinho e o vermelhinho.
certo? Essa célula vai sofrer mais uma divisão. É mais ou menos assim, tá? Não é exatamente assim, mas é só para você entender. Nessa outra divisão, olha só que interessante. Agora, essas células não vão ter mais o material genético completo, tá bom? Elas não vão ter mais o material genético completo. Então, o que pode acontecer com ela? Cadê o negócio que estava aqui? Ah, bom. O que pode acontecer com ela? Olha aí, ó. Ixi, tá difícil de fazer isso aqui. Vou ter que fazer outra. Bom, aqui a ideia era que... A ideia deste aqui é que ele ficasse com metade de uma cor, metade de outra. O que você tem que entender é o seguinte, na hora que o seu corpo, que o nosso corpo vai produzir gameta, ele faz um sorteio de material genético. Tá? Então você vai ter uma parte ali que veio da mãe e uma parte que veio do pai. E isso que vai para os gametas. Tá bom? Pode voltar a imagem para mim aí, por favor. Isso. Então, não sei se ficou claro, ó, no meu corpo, as minhas células, todas elas, vão ter 46 cromossomos, ou 23 pares. Mas os gametas não. Vão ter só 23 cromossomos sozinhos. Por quê? Sempre metade desses pares vem da mãe e metade vem do pai. E na hora de fazer, que o nosso corpo vai fazer, as células gaméticas, que são as células de reprodução, ele faz ali meio que um sorteio de características genéticas, tá bom? Mais detalhes a gente vai ver isso só lá no ensino médio. Tem até termos para esse, né? Agora a gente não vai entrar nesses detalhezinhos, tá bom? Isso era a primeira coisa que eu precisava que você entendesse. Tudo bem? Muito bem. Agora é o seguinte, em cima do que eu acabei de falar, eu vou dar 2 minutinhos para você dizer para mim o que são gametas e qual é a importância dos gametas na herança de características. 2 minutinhos. Olha aí as participações dos alunos, tem a Lara Viana, que colocou, são células reprodutoras, ela é lá da Escola Cícero de Votuporanga, um abração aí para essa galera, olha só, a Stephanie também está aqui participando, ó. O gameta contém toda a informação genética da espécie a qual pertence. Muito bem. Ficou bonito isso, hein? Bonito que só vendo. E tem a Kathleen, que anteriormente já tinha colocado que gametas são células reprodutoras, Joel. Olha. Gametas são os genes herdados do pai,
é a professora Maria Rosa que colocou, deve ter colocado em nome aqui dos alunos. Sim. E o João Vitor, que colocou gametas são células reprodutoras. E a Thalita também. Muito bem. Então, gente, ó, a gente vai ter mais detalhes ainda sobre como é que se herda algumas características tal, em próximas aulas, que a gente vai falar aí sobre alguns cientistas que estudaram isso, etc. Mas hoje a gente vai devagarinho, sem acelerar muito, tá bom? Para a gente chegar lá. Muito bem. O que você tem que entender, então? Conforme eu disse, as células do meu corpo, elas têm 46 cromossomos, ou 23 pares. Já o gameta vai ter 23 sozinho. Por que ele vai ter 23 sozinho? Porque a outra metade tem que vir do outro par do casal, né? Então, no caso, um dos gametas vai ser a célula reprodutora, por exemplo. Se eu estou falando de célula reprodutora masculina, eu estou falando de espermatozoide, olha aí. Tá? Nossa, tá muito poluída essa imagem, né? Eu também achei, mas foi a única imagem que eu achei para pôr, tá bom? Então você tem que entender que aqui está representando, deixa eu riscar aqui para eu ter certeza que vai riscar. Muito bem. Aqui está representando o espermatozoide inteiro, tá bom? O que é importante você entender, eu falei aqui, ó, no espermatozoide eu vou ter 23 cromossomos sozinhos, tá? Eu não vou ter 23 pares, como é no restante das células do corpo. Então, quando eu falo de cromossomo masculino, quando eu falo de gameta masculino, eu estou falando de espermatozoide, no caso aqui dos mamíferos e tal, tá? E eles vão ter 23 cromossomos só, se a gente estiver falando da espécie humana, tá bom? Só para vocês terem ideia, o chimpanzé, por exemplo, ele vai ter 48 cromossomos, ou seja, 24 pares, né? Somente um par a mais do que a gente, só para você ter ideia, né? Então, assim, cada espécie vai ter uma quantidade diferente aí de cromossomos. Já já a gente vai falar da batata aí que tem 90 cromossomos, mas daqui a pouco, tá bom? Bom, quando eu falo de gameta, outra imagem aí do espermatozoide, tá? Muito bem. Isso aí já é uma imagem mais tirada do microscópio, tá bom? Quando eu falo de gameta feminino, eu estou falando do óvulo. Ele também vai ter só 23 cromossomos, tá bom? Então, o espermatozoide, não estou falando no caso da espécie humana, o espermatozoide tinha 23 cromossomos e o óvulo, que é o gameta feminino, também terá 23 cromossomos, tá bom? Bom, mas eu falei para vocês que todo ser humano, né, que geneticamente aí segue o padrão dito normal, terá 46 cromossomos no seu corpo, ou 23 pares. Por quê? Quando um espermatozoide encontra um óvulo, acontece um processo aí que a gente chama de fecundação. Olha o tamanho, gente, de um óvulo em relação ao espermatozoide. Ó, o óvulo é isso aqui, ó. Tá bom? E o espermatozoide é esse carinha aqui. Né? Quando ele for entrar aqui, praticamente entra só o material genético, tá? Ele vai perder essa cauda, tá bom? Muito bem. Então, na fecundação, né, o que vai acontecer? Imagine você que é o seguinte, eu vou dar um exemplo, tá bom? Isso, eu vou dar um exemplo aqui com a minha célula que vocês já conhecem. Lembra o que tem dentro do núcleo aqui? Cromossomo, vai cair, deixa cair. Tem um cromossomo, certo? Ó. Digamos que esse aqui está representando os 23 cromossomos. Tudo bem? Esse cara que está representando os 23 cromossomos do espermatozoide. A partir do momento... Ó, vou até improvisar aqui um óvulo, hein? A partir do momento que ele vai lá e fecunda o óvulo... Tá, deixa eu ver aqui. Então, a partir do momento que ele vai lá e fecunda o óvulo, o que vai acontecer lá dentro? Os cromossomos da mesma espécie, ó, ele estava sozinho. Quando houve a fecundação, eles vão parear. Então, eu vou ter um cromossomo, né, são 23 cromossomos, e eu vou ter o par 1, o par 2, o par 3, o par 4, até o par 23, tá bom? Tudo bem? Espero que tenha. Isso acontece quando? Na fecundação. Tá bom?
Muito bem. Vamos ver aqui o que mais que eu tenho que falar para vocês. Aí, ó, olha como é diferente, né? Então, eu vou voltar um pouquinho a imagem para mostrar uma coisinha para vocês, ó. Esse que está no seu canto aí é o cromossomo quando ele não está em par, né? Ele parece um bastãozinho. Quando ele está pareado com outro, ele fica parecendo esse xizinho aí. Tá? É assim que ele vai aparecer nas células do nosso corpo, que a gente pode chamar também de célula somática. Tá? E os gametas a gente chama de célula reprodutora, ou célula reprodutiva, ou célula sexual, tá bom? Então, quando eu falo célula somática, eu estou falando de célula do corpo, porque soma quer dizer corpo, tá bom? Muito bem. E na célula somática ele vai aparecer desse jeito aí. Pode pôr mais um pouquinho para eles verem. Isso. Tá? E aí, a partir do momento que houve a fecundação, não existe mais o óvulo nem o espermatozoide. Existe uma célula ovo ou zigoto, tá? Que aí, a partir deste momento que ele já tem 46 cromossomos, essa célula vai começar a dividir uma outra divisão que chama mitose para começar a formar um novo indivíduo. Tá? Aí de uma célula forma duas, de duas forma quatro, de quatro forma 8, e aí as características vão aparecendo. De 8 forma 16, 16, 32, e assim vai. Aí depois começam a aparecer as fases embrionárias, né? Mas aí é assunto lá para o final do ensino médio. Tá? E no momento que houve aquela primeira fecundação ali, que os cromossomos se emparelharam, já está determinadas as características do indivíduo. Tá? Se ele vai ter olho claro, vai ter olho escuro, se ele vai ser baixinho, se ele vai ser alto. É lógico que algumas características dependem de alimentação, de outras coisas. Mas a genética também impulsiona até algumas doenças, né? Hoje a gente sabe, doença cardíaca, etc. Alguns casos, alguns tipos de problema de visão, já se sabe que é determinado neste momento, porque são fatores genéticos. Tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber, eu falei até agora, gente, sobre reprodução sexuada. Tá? Isso aí que a gente falou é reprodução sexuada, porque sexo para a ciência nada mais é do que troca de material genético. Tá? Então houve troca de material genético, mistura de material genético, é considerado para a ciência sexo. Agora eu quero saber qual é a diferença então entre reprodução sexuada e reprodução assexuada. Eu vou dar 1 minuto para você responder. É bem como você falou mesmo, né, Joel? Tem a reprodução aqui, ó. Pro Maria colocou sexuada, tem troca de material genético, assexuada não. E aí desempenhou aqui uma gama de gente aqui, os alunos, né, também participando. Ezequiel, que colocou a sexuada forma organismos geneticamente idênticos. Que legal. Deixa eu ver se eu consigo falar esse nome aqui. Iovana, eu acho que é. Na reprodução sexuada, a troca de material genético. Na reprodução assexuada, não. E aí, vários também colocaram exatamente a mesma coisa, apenas com um termo ou outro diferente aqui. Legal. Tem a Hernanda, é isso? Eu acho que é. Sexuada, troca de material genético. É isso daí. Tem também aqui a escola Silvio Seco em Jacareí, que está participando também, aí, dando as respostas. Sexuadas, tem troca genética, aí, professora Joel. Muito bem, parabéns. Então é isso, gente. Então a reprodução, quando ela é sexuada, normalmente vai envolver gameta, né? E aí, depois pode ser que a gente discuta sobre reprodução sexuada em vegetais, não sei se vai dar tempo aqui, mas enfim. Mas quando ela é assexuada, normalmente ela não vai
envolver gameta, né? Tem um caso aí que é a partenogênese, que eu já li em livros que é sexuada e outros que é assexuada, que é o óvulo que ele se desenvolve sem ser fecundado, tá bom? Mas, então, sempre na biologia, né, quando a gente estuda a vida, né, tem essas particularidades, tem muitas particularidades, tá? Bom, então a gente falou um pouquinho sobre a reprodução sexuada. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre reprodução assexuada. E para falar, eu vou falar para vocês de um experimento que eu fiz. Ele ainda não está completo, mas eu acho que já dá para a gente ver alguma coisa. Então eu fiz isso aí, ó. Eu peguei uma batata doce, cortei ela em 6 pedaços, tá? E mergulhei ela na água com a esperança que ela brotasse, tá bom? Esse era o experimento. Então tá aí, ó que bonitão que ficou. Isso aí eu fiz no dia 12 de maio. Tá? O resultado está aqui na mesa, eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar um a um aqui para vocês terem uma ideia do que aconteceu, tá bom? Ó, essa primeira aqui não brotou. Tá vendo? Essa primeira não brotou. Tudo bem? Esta segunda aqui, uma eu tive que jogar fora, tá? Porque estava com muito fungo. Olha só, tá enraizando, olha o tamanho da raiz. Muito bem. Mas não, nenhuma surgiu o brotinho, só surgiu raiz, tá? Essa aqui eu virei ela, que ela não estava enraizando, aí ela enraizou. Tá bom? Fica a dica aí, para quem quiser fazer em casa, só não pode roubar as batatas da mãe, da avó. A professora, né? Tamara já está falando que vai fazer. É, então, olha só que legal. Aí, né, eu até ia sugerir vocês falarem para mim o que deu errado, mas como está brotando, eu acredito que é por causa do tempo, né? A temperatura aqui está bem baixa, nesses últimos dias está bem baixo para cá. Olha só, tá vendo? Todas elas surgiu uma raizinha, e se eu deixar mais um pouco, eu pretendo deixar, porque a gente vai ter várias aulas ainda sobre esse tema, eu pretendo trazer quando ela já estiver brotando. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, ó, eu fiz uma perguntinha aí para vocês. Aqui é como eu coloquei, eu acoplei, coloquei na caixa de sapato, porque eu fiquei com medo de dar o mosquitinho da dengue, né? Eu coloquei na caixa de sapato, passei aquele papel filme, tá bom? E aí eu quero saber o seguinte, eu posso afirmar que esses brotos são clones? Eu vou dar 1 minuto só para você falar. E por quê? Sim ou não e por quê? Olha, além aqui das participações, falando que o experimento é muito bacana e tal, a gente já tinha aí uma resposta antecedendo aí a pergunta, viu, professora de Joel? Que sim, né, que a reprodução assexuada é como fazer clones. Mas aí vem a continuidade aqui, a gente tem a participação aqui do Samuel, colocou não porque eles são diferentes. Ele discordou. O Gustavo Zanqueta, preciso comentar isso aí, aluno aqui da professora Marta, colocou assim, sim, ele é lá da Escola PEI Aires de Moura. Tem também a participação da Camille Faraco, que diz que sim. Tem sim também Luiz Miguel. Sim, professora Flávia colocou sim, pois são cópias da planta-mãe. E, para encerrar, a gente não dá tempo da gente ler todos, né? A aluna Maria Eduarda, do 9º ano C, da Escola Francisco de Paula, da professora Fernanda, colocou como na reprodução assexuada não há troca de material, não há variabilidade do material genético, então o material genético do broto
será o mesmo que o da planta mãe. Colocou a respostinha completa, agora precisa ver os Perfeito. comentários do professor Não, Ediel. então, é só o Samuel, né, que ele falou, é assim, apesar de não parecer aqui, tem questões ambientais envolvidas aqui, tá? Mas geneticamente, molecularmente, elas serão todas idênticas, tá? Então, por isso que a gente considera clone, tá bom? Muito bem. No seu caderninho aí, na página 127, 128 e 129, tem um texto falando sobre o fungo que causa aí o pé de atleta. Tá? É esse funguinho aí. Leia o texto, faça as atividades baseado no que a gente viu nesta aula aqui. Tá bom? Tem outra imagem do fungo aí. Vamos ver o que a gente viu nessa aula. Então tá aí, ó, os gametas masculinos e femininos, reprodução sexuada e assexuada. E o professor Magno vai dar aquele recadinho final pra gente. Que pena que a aula é curta, já acabou, mas você pode avaliar aí, falar o que achou. É só acessar pelo QR Code, pelo link. Acesse aí, diz aí que se você gostou, se você tem alguma opinião da aula formada, coloca aí, é importante a participação de vocês e até a próxima.